Pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos agora, na continuação, agora nossa aula de tecnologia farmacêutica, né? A turma hoje está meio sumida, hein? Frio desanimando o povo. Ó, tá aí os slides aí para vocês, estão vendo? Sim. Então vamos lá. Essa aula é uma só, né? Então vamos desenvolver esse nosso conteúdo agora. Nós vamos falar sobre formas farmacêuticas sólidas. Nós vimos recipientes, adjuvantes e processos de fabricação, né, de produção industrial, farmácia de manipulação, principalmente o processo industrial de sólidos, que foca muito na produção de comprimidos, né? Então é um processo um pouco diferente, mas os sólidos não são somente comprimidos, né? Vamos ver aí que pós-granulados, todos são considerados, as drágeas, né, que são comprimidos revestidos, todos são formas sólidas, não é verdade? Então o que a gente tem que definir? Quando da escolha da forma farmacêutica ideal, você tem que levar em consideração o perfil farmacocinético que você espera, né? Absorção, superfície de contato, se ele é entérico, velocidade de ação, né, que está relacionada à desagregação e dissolução, absorção. Então, olha só. Primeiro aí, nós temos os pós. Uma das características principais é que o pó não sofre processo de desagregação, né? Não existe a necessidade de desagregação porque eles já são pós. Grande maioria dos pós, eles são produzidos para serem utilizados aí, quando por via oral, né? Já solubilizados em um veículo, a água ou algum veículo próprio. Né? Nós temos pós também aí que são injetáveis, né? São apresentados, disponibilizados na forma de pó, mas a forma farmacêutica final é uma solução ou uma suspensão, como medicamentos injetáveis que vêm em frasco ampola, liofilizados, e você tem que diluir, né? Com os diluentes aí, água, né? Água bidestilada, soro fisiológico ou diluente próprio. Então tem essa vantagem de até o processo industrial é mais barato, né? Você não precisa de passar por aquela compressão, então é tudo um pouco mais simples. Antigamente eles eram chamados aí de papéis, né? Porque eles eram embalados nas farmácias de manipulação em papéis por dose. Cada dose embalada individualmente no papel. Hoje a gente põe em sachê, né? Põe em sachê e lacra. Essa é uma das desvantagens, né? A uniformidade, ela está muito ligada, uniformidade de massa, né? Está muito ligada ali, né? Você colocar a quantidade certa em cada um desses sachês, né? Mas deixa eu dar um exemplo clássico aqui, por exemplo, o Sorrisal. Você toma, né, diluído ali em água, mas a quantidade que você vai colocar não é uma quantidade muito exata. Então fala-se, uma colher de chá, uma colher de sopa, e isso não é uma coisa padronizada, né? Você tem tamanhos diferentes, então a quantidade de substância que você vai colocar, a quantidade do princípio ativo que você vai ingerir, às vezes varia mais, né? Vai variar mais do que num comprimido que já tem a dosagem pré-definida ali. Temos os granulados, alguns produtos farmacêuticos que são disponibilizados também como granulados. Ele também é dissolvido, né? Solubilizado aí num veículo para ser administrado. E temos os comprimidos propriamente ditos, né? Os comprimidos têm uma gama, né, de variações aí como entéricos, revestidos, gastroresistentes, de liberação prolongada, de liberação modificada,
temos essa vantagem da facilidade de administração. É um processo relativamente barato, né? Mas tem um processo industrial a mais, né, na linha de produção, que é a compressão. E temos que lembrar também que os comprimidos não são somente para via oral, né? Nós temos comprimidos vaginais, temos comprimidos como permanganato de potássio, né? Que são dissolvidos em água para uso externo. Então, nem sempre os comprimidos são produzidos para uso oral. E em se tratando de tecnologia de forma farmacêutica, os comprimidos estão muito na frente, né? Porque a gente tem diversas tecnologias agregadas aí, né? Como eu disse, efervescente, para absorção gastrointestinal, entérico, revestido, né? E por aí vai. Temos comprimidos para dissolver ou desagregar na cavidade bucal, como sublingual, comprimidos mastigáveis, para implantação subcutânea, para aplicação vaginal, para preparação de soluções desinfetantes, né, como exemplo do permanganato de potássio, que eu falei com vocês aí. Temos pastilhas, que é também uma forma farmacêutica sólida, né, muito utilizado aí nesses... tem, né, alguns antialérgicos, tem esses para tosse, para dor de garganta, né, com efeito anestésico, com efeito analgésico, mas tem uma característica fundamental que grande parte deles são feitos à base de sacarose. Então tem uma contraindicação para diabéticos, né? Nós temos aí também as pastilhas mastigáveis, né? Os chicletes, esses tabletes de Nicorette, por exemplo, né? De nicotina. As cápsulas, que são formas muito comuns, são as mais utilizadas em farmácia de manipulação, tem tamanhos diferentes, né? E temos as cápsulas gelatinosas duras e as cápsulas gelatinosas moles. A diferença é que as cápsulas gelatinosas duras é para invase de substâncias sólidas. E as cápsulas gelatinosas moles para invase de substâncias líquidas, como óleos, né? Muito comum a gente ver aí ômega 3, ômega 6 em cápsulas gelatinosa mole. Antigamente tinha uma cápsula gelatinosa que ela tinha que ser furada, perfurava com uma agulha, para pingar debaixo da língua, administração sublingual. Tinha até uma cápsula também, né, dura, que tinha essa característica também, que você utilizava o conteúdo. Hoje em dia não é muito mais encontrado, você não encontra facilmente, justamente porque você não tem ali uma uniformidade, né, de dose da quantidade que vai ser utilizado. Supositório, né, nós temos supositórios aí, diversos países têm um consumo muito alto, né, de principalmente crianças, para não somente para ação ali no intestino, né, mas para absorção de substâncias também analgésicos, anti-inflamatórios. E tem a questão, né, de você modular o metabolismo de primeira passagem, né? E temos os óvulos, principalmente os óvulos vaginais, né, que são colocados aí, introduzidos para tratamento de afecções, infecções, né, vulvovaginites. Temos comprimidos vaginais também, né, o famoso Cytotec, que é o misoprostol, né, para aborto retido. É um comprimido também utilizado por via intravaginal. Então, e o revestimento entérico? O revestimento entérico é uma técnica farmacêutica utilizada para impedir que as cápsulas se dissolvam no estômago, principalmente quando tem princípios ativos ou que podem ser degradados no suco gástrico ou que podem causar alguma irritação estomacal. Então, eles são liberados diretamente no intestino, né? Você foge do pH ácido do estômago. A técnica é importante porque alguns medicamentos irritam o estômago ou sofrem ação das enzimas digestivas do suco gástrico, sofrendo degradação. Então, nós temos aí sulfasalazina, amesalazina, diclofenaco, cetoprofeno e outros que são disponibilizados aí
como entéricos e que, se não fosse assim, teriam seu efeito reduzido ou mesmo anulado. Semissólidos. Temos aí pomadas, pastas, cremes, géis, magmas. Nós vamos ter uma aula posterior aí sobre a tecnologia dessas formas semissólidas. Mas, para a gente já começar aqui, nós temos aí a diferença de pomada para creme, né? Que um é lavável, o outro não. As pomadas são oleosas e os cremes não. Os cremes são laváveis, base aquosa, né? E o que a gente vai sempre pensar é a profundidade de ação, né? Então, para modular esse efeito de pomadas e cremes, dessas formas de uso externo, é você saber o que vai ser tratado. É uma micose mais superficial, é uma micose mais profunda, precisa de uma penetração maior na pele, qual camada da pele que você vai agir. Então, a gente vai definir a tecnologia a ser utilizada assim, considerando o efeito que se espera, né? Temos pastas. A pasta tem um efeito secante, né? Porque ela absorve água da pele. Temos os géis, né? Aí cada uma dessas formas aqui, pomada, pasta, creme, gel, tem recipientes específicos, né? Gelificante, para que você tenha a consistência ideal desses produtos, né? Hoje nós temos também sistemas terapêuticos transdérmicos, os adesivos transdérmicos, né? É uma tecnologia de liberação aí prolongada. Então, hoje em dia tem muitos hormônios, até anti-inflamatórios mesmo, que são disponibilizados assim. Antigamente a gente tinha os que a gente chamava de emplastro, né? Emplastro sabiá, hoje tem salompas, tem salicilato de metila, sendo disponibilizado ali através daquele adesivo, né? Parece um esparadrapo e ele vai eliminando a substância ali e a pele vai absorvendo. São formas farmacêuticas especiais. Tem a vantagem de você não ter que ficar administrando medicamento, né? Você cola ali e fica ali um dia, 2, uma semana, dependendo do tipo de adesivo. E o cuidado na aplicação, todas essas formas especiais de liberação prolongada, eles têm uma grande quantidade de substância. Então, se existir por algum motivo um problema que faça com que essas substâncias princípio ativo seja liberado rapidamente, você pode ter aí um efeito adverso dose dependente, né, por excesso da substância. Então existe esse risco, principalmente o hormônio. Às vezes esses adesivos são para aplicação mensal de anticoncepcional, como também os implantes transdérmicos, né? E aí vai existir sempre o risco de uma liberação descontrolada dessas substâncias. Isso pode levar a um risco, dependendo do tipo de substância que a gente está lidando com ela ali, né? Temos essas preparações e dispositivos para inalação. Nós temos inaladores de líquido, aerossóis, aí temos inaladores de pó também. Existem os dispositivos especiais, né? Tem essas bombinhas de asmático, por exemplo, que é a inalação de uma substância vaporizada ali, né? Líquida. Mas nós temos também inalador de pó seco. É uma cápsula que você coloca num dispositivo tipo esse aqui, né? Tipo esse aqui. E aí você aspira, ela fura e você aspira o pó liberado ali que estava anteriormente dentro de uma cápsula. Temos aí o pó unidose e temos o pó multidose. Então, cada vez que você aperta, ele libera uma quantidade de pó. Teoricamente, essa aspiração faz com que o medicamento vá para o pulmão, né? Então, uma aplicação para uma ação ali pulmonar, uma absorção pulmonar. Muitas são para problemas mesmo do trato respiratório, né? Temos aí as formas líquidas para inalação por nebulização. Todo mundo conhece a Iberotec e a Trovente. São nebulizadas, né? Num aparelhinho específico, né? O nebulizador. Suspensões e emulsões. Então, suspensão, solução e emulsão específica para nebulização. Você precisa do nebulizador para fazer a administração do medicamento. Temos também essas bombinhas que são pressurizadas. Então, tem
em alta pressão aqui dentro o medicamento. E aí, cada vez que você aperta aqui, libera uma quantidade, né? Pode ser solução, suspensão ou emulsão também. E as formas gasosas. Isso não é muito comum de a gente ver em ambulatório. Aqui, principalmente, esse desenho aqui, por exemplo, essa figura é um carrinho de anestesia. Estão vendo aqui que tem um êmbolo, ó. É um compressorzinho e ele vai alterar a pressão aqui, né? Vai causar uma pressão negativa e fazer com que os medicamentos que são usados aqui, alotano, sevofurano, que são anestésicos para anestesia geral, né? E eles são vaporizados aí, né, em forma de gás em cirurgias, ok? Em centro cirúrgico do hospital, ok? Então, para vocês, para a gente discutir aqui, eu não vou entrar na formulação hoje, não no delineamento das fórmulas, não, mas a gente tem que ver o seguinte aqui. Como a gente está falando de tecnologia farmacêutica, vocês têm que pensar no processo de fabricação, processo de produção industrial, vantagens e desvantagens dessa forma, né, da técnica que é utilizada, e o efeito que se espera do medicamento. Isso tudo está relacionado a princípio ativo, obviamente, mas a tecnologia aí do delineamento da fórmula, né, da formulação. Quais recipientes serão utilizados? Alguns são recipientes comuns, né, e outros são recipientes especiais, como matrizes de liberação controlada e matrizes de liberação prolongada. São medicamentos mais caros, né, justamente porque é uma tecnologia um pouco mais cara, mais difícil. Essas matrizes, elas são vendidas já. Então, existem alguns laboratórios que disponibilizam as matrizes. São nanocápsulas, né, muito pequenas, e são envasadas pequenas quantidades da substância ali dentro, e ela vai sendo lentamente desagregada, dissolvida e absorvida. Por isso que o medicamento tem efeito, né, durante muito tempo. Assim, nós temos os XR, CR, que são esses medicamentos aí que impedem que você tenha que tomar o medicamento 3, 4 vezes por dia. Antigamente existiam alguns medicamentos com administração difícil, né? Então, várias administrações diárias é ruim para o paciente e acaba aumentando o risco de não adesão ao tratamento e de esquecimento. Isso não ajuda no tratamento, né? Então, de certo modo, a tecnologia em si já auxilia que o tratamento tenha efetividade e tenha sucesso. Outra coisa a ser observada, como eu disse, é a via de administração. Nós temos muito ligado, né, principalmente na nossa cultura, que comprimido é para uso oral. Como a gente viu aqui, a gente tem comprimido para preparo de solução, comprimido de aplicação vaginal, comprimido para implantação, e cada um tem uma tecnologia diferenciada. O permanganato de potássio, por exemplo, já várias vezes, né, no histórico aí, se vocês forem puxar aí, vocês vão ver que devido a uma falta de orientação, né, algumas pessoas administravam, tomavam o comprimido, que na verdade era para banho, né? O comprimido é dissolvido em água para banho de assento, e tem muitos casos de intoxicação aí de pacientes que tomaram o comprimido, né? Uma situação também que a gente tem que observar que é bastante relevante são os recipientes que são utilizados e que carecem de cuidado por terem algumas contraindicações, né? Como eu disse lá, quando a gente estudou recipientes adjuvantes, existem adjuvantes corantes aí que podem causar alergia, e existem essas formas farmacêuticas que têm grande quantidade de açúcar, então são contraindicadas para os diabéticos. Hoje em dia a gente tem aí a possibilidade de substituir isso por xilitol, que é doce também, né? E é adoçante, mas sem caloria, né? Então não tem alto teor calórico, pode ser utilizado aí para o diabético.
Isso não vale somente para essas formas, né? A gente tem xaropes aí, soluções também, em que se utiliza para melhorar o sabor, mas são preparações considerando a utilização por pacientes diabéticos, ok? Vamos ver também depois aí a questão das cápsulas gelatinosas moles e cápsulas gelatinosas duras. Guardem que a gelatinosa dura invasa pó sólidos e a cápsula gelatinosa mole é utilizada para líquidos oleosos. Não sei se vocês já abriram uma cápsula de um medicamento de liberação prolongada. Vocês vão observar que dentro não tem pó, tem bolinhas, né? São partículas ali previamente preparadas para que sejam lentamente destruídas e elimine o princípio ativo de uma maneira criteriosa, programada, né? Dentro de um perfil aí farmacocinético espera. Lembrem daquela curva de absorção, né, de metabolismo e depois de excreção. Lembra que você tem que manter um platô de concentração, então já se considera que o medicamento ele tem essa característica, né? A tecnologia dele tem essa característica de liberar as quantidades ideais e permanentes, né, durante o período do tratamento da droga que o paciente está fazendo uso. Ok? O brasileiro não gosta muito de supositório, mas em alguns países aí é muito comum. No Brasil não é uma forma farmacêutica de sucesso, né? Mas é uma forma também de você tratar pacientes em ambiente hospitalar, né? Que não tem... Porque o hospital, a grande maioria dos medicamentos são injetáveis, justamente porque você vai partir do pressuposto que o paciente às vezes está desacordado, está dormindo, né? E está em coma, né? É uma situação também. E os injetáveis e os supositórios podem suprir essa necessidade de administrar medicamento num paciente que não tem como deglutir, né? Tem um hábito também muito comum, né? Uma técnica que pacientes que têm dificuldade de deglutir, têm algum tumor de garganta, de esôfago, os medicamentos são administrados diretamente no estômago através de sondas, né? Mas isso demanda de um acesso, né? De uma sonda de acesso ali. Aí eles são diluídos em água e são administrados diretamente no estômago, ok? Um comprimido entérico não teria como a gente fazer isso, né? Se dissolver um comprimido entérico que deveria dissolver no intestino e jogar ele no estômago, toda a tecnologia farmacêutica ali de preparo dele foi em vão, né? E os óvulos vaginais. Não é muito comum também, mas muitos, hoje em dia, no Brasil, a gente vê muito, pelo menos, cremes vaginais, né? Mas também existem óvulos vaginais. Ok? Na nossa próxima aula, nós vamos estudar essas formas farmacêuticas em que a gente trabalha com recipientes específicos, né? Como gelificante. Vamos pegar esses semissólidos, pomada, pasta, creme, gel, magma, colóide, e vamos ver a diferença, qual a característica principal de cada um deles ali e qual a funcionalidade, né? Como que produz. Farmácia de manipulação faz muito pomada, né? Faz muito gel, sérum também, que é uma forma muito utilizada aí para cosméticos, dermocosméticos, e que também está muito na moda pela questão da estética, né? E esses sistemas especiais aqui. A gente vai estudar isso também com mais calma no final, porque é uma tecnologia que demanda também de uma liberação controlada desses fármacos. Ok? Imagino que todos vocês já tenham visto esses inaladores, nebulizadores, dispositivos que são chamados, né, para inalação. Existem diversas outras formas especiais que a gente vai ver também, maneiras especiais de administrar medicamento. Tem alguns catéteres aí que o medicamento é administrado diretamente no músculo cardíaco, cateterismo central, e alguns medicamentos que são utilizados por via intratecal, que são aqueles injetáveis aplicados diretamente na medula, e eles possuem uma esterilidade e pureza, né? Obviamente, apirogênicos, porque são injetáveis,
mas eles possuem recipientes diferenciados, né, específicos, justamente pelo local da aplicação, ok? E as formas gasosas também tem uma atividade que a gente vai fazer depois, e vocês vão ver como que funciona isso num ambiente hospitalar. Eu vou até pôr um videozinho para vocês, porque, né, muitos de vocês aí não viram isso ainda, acho que vocês não fizeram estágio em farmácia hospitalar, e quando fazem, eu acho que vocês também não frequentam centro cirúrgico, né? A única oportunidade que vocês vão ver essas formas farmacêuticas gasosas aqui, alotano, servofurano, são quando são utilizados em ambiente hospitalar, ok? Beleza, pessoal? Nossa aula de tecnologia é uma aula curtinha, né? Então, eu vou disponibilizar para vocês lá. E na nossa próxima aula aí, na quinta-feira da próxima semana, a gente dá andamento a partir daqui com o delineamento dessas fórmulas que a gente viu aqui, ok? Tudo certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, Hermínio. Tranquilo? Então, boa Tranquilo. noite para vocês e até a próxima semana aí, até a quinta-feira que vem. Abraço, Valeu, pessoal. pessoal. Valeu, galera. Abraço. Tchau.